Então, hoje eu estou aqui num cantinho super diferente, que é no quarto do meu filho, sim, porque eu vim mostrar o cantinho da leitura dele. Bom, eu fiz esse cantinho depois quando eu vi o interesse dele pela leitura aumentar. Então eu fiz um cantinho bem especial para ele. A parte de baixo eu coloquei um tatame para ficar mais confortável e enchi de almofadas de Star Wars, porque o quarto dele é tema de Star Wars, então. E aí eu vim aqui nesse cantinho para poder mostrar para vocês um pouquinho dos livros que ele tem e da função de cada um e de mostrar o que ele gosta, o que ele não gosta e algumas dicas e ideias para vocês também. Há pouco tempo eu fiz esse cantinho aqui da arte que eu até ensinei no meu Instagram, quem ainda não foi tá aqui embaixo, é só vocês irem lá que tem essa ideia desse suporte para atividade, para desenho, para arte, para fotos. E aí eu fiz com ele, então vai estar lá no Instagram. E esse aqui é o cantinho, tem as prateleiras que eu comprei na internet. E aí aqui ficam os livros dele. E quando ele era menorzinho, o cantinho da leitura dele era assim. E ainda tem essa cestinha aqui no quarto que eu deixei de recordação. E tem os livros dele que eu vou mostrar a vocês. Quando ele era bebezinho, para ele ter uma vontade e uma curiosidade com os livros, eu trouxe alguns modelos de livros para ele e eu quero dividir com vocês. Tem muitos livros assim, que são por personagem, tá vendo? E aí, ó, tem uma atividade, um brinquedo, alguma coisa para estimular o bebê, a criança e tal. Então, ó, aí tem umas bolinhas, tá vendo? E aí ele curtia muito esse tipo de leitura, acartonado, que é uma folhinha mais grossa, tá vendo? Porque aí dura mais tempo também. Muito livrinho com textura, porque bebê e crianças novinhas precisam de textura, sentir. E esse livro já me acompanha, ó, desde a época da escola, quando eu trabalhava, no comecinho da minha carreira, que fala sobre cada meio de transporte, tá vendo? Carrinho, navio, e ele até hoje curte. Outra coisa também que é muito divertido nessa fase de bebê são os dedoches, ó, de animaizinhos. Por quê? Não tem necessariamente o livro. Então, a mãe, ou o pai, ou a avó, ou a tia que quiser contar histórias para a criança, conseguem, ó, contar histórias só usando os dedos. Então, existem hoje em dia dedoches de histórias infantis. Então, tem dedoche da Branca de Neve, dos Sete Anões, tem dedoches da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos. Então, você acha, tá? Se você procurar na internet, você acha vários personagens. Então, você consegue brincar. E bebê adora. O bebê curte muito porque eles querem pegar. E como é de borracha também, eles conseguem botar na boca, não tem perigo nenhum, né? Então esses foram alguns livros que ele usava quando era bebê. Ah, eu esqueci de mostrar. E tem também os livrinhos de pano, que ele adorava. Aí ele foi crescendo e começou a se interessar mais. E aí eu aproveitei para trazer livros com personagens que ele curte, porque aí a vontade de ler o livro fica muito maior. Então eu comecei a comprar o box de miniatura de Homem-Aranha, que ele adora. Então os livrinhos são pequenininhos, tá vendo? E aí também é cartonado, que é de papelãozinho. E aí tem os personagens. E aí o legal desse aqui no fundo, no final, você consegue virar e aí vira um quebra-cabeça grande. Então a criança lê e depois ainda brinca, tá vendo? Eu adoro os minis, dá pra perceber, e ele adora a patrulha, então... E aí fala de amizade, tá vendo? É muito legal você também achar temas bacanas nos livros, que falem sobre algum tema específico. Tem até um aqui, que eu comprei, tá vendo?
de autocontrole. Então, livros também que tenham uma história que a criança possa aprender alguma coisa também é muito interessante de vocês comprarem. E aí tem aqui os dos números, sempre box pequenininho que ele adora. E aí, uma coisa que eu queria falar nesse vídeo, o quarto dele não tem muito brinquedo, porque eu percebo que o brinquedo estimula muito ele. Então os brinquedos costumam ficar na sala. A mesma coisa com os livros. Eu percebo que esses livros da Patrulha, do Homem-Aranha, estimulam ele quer brincar com os livros. E aí na hora de dormir não é muito legal, né? Porque na hora de dormir você quer botar a criança para dormir, não estimular ela para fazer mais brincadeiras ou mais atividades. Então eu meio que separo um pouco os livros. Eu deixo aqui no quarto os livros mais calmos, com histórias mais calmas. Então na hora de dormir fica mais fácil você ler aquela história que tem o Léo e a Baleia, Belelê. Então tem vários. Eu gosto muito assim também, que tem movimento, sabe? Tem sim um da Patrulha, só que aí com uma historinha mais tranquila. Tem esse aqui que eu adoro, que a gente brinca que é ele porque a carinha é igualzinha, que é A Noite em que eu me tornei um mágico. E ele adora brincar de mágica, de mímica e dessas coisas. Então ele adora e curte. Então aqui no quarto ficam os livros mais calmos, com histórias mais leves, que não estimulam ele na hora de dormir. E na sala eu costumo deixar alguns livros também, mas aí livros didáticos, livros para brincar, livro para se distrair e estimular a criança. Então lá costuma ficar esses livrinhos que eu acho a coisa mais linda, gente. E não é publi. Eu não faço publicidade, é só porque eu acho muito interessante. E quem é professora sabe que adora indicar coisa para outras professoras. Porque ele não tem história, ele apenas fala, eu sou o Pintinho. E aí ele vira uma máscara. Então a criança, ela pode criar a sua história. Então, oink, oink, eu sou o porquinho. E aí cria a história. Então é muito legal esses livrinhos. E aí eu costumo deixar na sala, porque às vezes ele pega e começa a fazer teatro, começa a inventar a voz dos personagens. Então é muito legal. Outro que eu sou apaixonada são esses livrinhos de água. Alguém já viu? Que você pega a canetinha, põe água dentro e aí, ó, a história, deixa eu abrir mais do fundo, a história vem assim, contando a história dos personagens, quem são os objetos, quem são os animais, e aí você com a água, você vai pintando. E aí vai surgindo. Vamos ver quem que vai surgir aqui. Olha, surgiu os bichinhos. E aí a criança vai aprendendo sobre e ao mesmo tempo se divertindo pintando, que depois que seca ele volta a ficar branquinho de novo, então o livro sempre está se renovando. Então esse aqui é muito legal porque ele sempre tem interesse e fica lá na sala, porque aí é uma hora de atividade, assim que ele fala, uma hora de brincadeira. Então ele pega a canetinha e vai pintando. Outro que eu amo são esses livros de Procurou, Achou. Quem aí já viu esses livros? Eles são enormes. E aí aqui tem um gabarito de objetos que a criança tem que procurar a cena. E aí, Theo é muito inteligente e aí ele já gravou onde fica. Sim, ele já gravou. Então eu falo, aonde tá a lamparina? Ele já, puf, a lamparina tá aqui. Então já perdeu a graça. Então o que eu faço? Eu peço ele para procurar outras coisas. Então ele ama esse livro. E eu também, porque a gente vai procurando todos. Esses livros mais didáticos eu deixo na sala para que lá eles possam ser estimulados e ele se divertir. E os mais calmos eu deixo no quarto, porque aí na hora de dormir, ler uma historinha, que também é muito importante, sempre ter a leitura, porque para a criança no futuro gostar de ler
e se interessar pela leitura, é importante começar desde cedo. Então, sempre tem um livro. Ah, Sueli, não tem como eu comprar esses livros. Não são tão caros, tá, pessoal? Tem lugares, sites que vendem bem barato, sabe? Tipo, aqui eu paguei R$10 nesse kitzinho. Então, assim, tem lugares, é só você garimpar, só você procurar que você acha livros muito baratos. Mas, ah, Sueli, não tenho dinheiro. Tem aqueles livrinhos de clássicos, por R$1, em qualquer papelaria tem. Então, você compre esses e dá para a criança, lê com a criança, porque aí, pelo menos, você vai estar estimulando a criança a gostar da leitura e a gostar de ler e de entrar nesse mundo mágico que a leitura traz para a criança e para a gente, né? E esse é o cantinho, ele vem pra cá, desde bebezinho, a gente senta, lê história. Claro que não é todo dia, né, gente? Porque, claro, a vida da gente nem sempre tá propícia para fazer toda a rotina sempre certinha. Mas, assim, sempre que a gente consegue, a gente vem para poder ler um pouquinho de história com ele. Então, fica uma coisinha aconchegante e é aqui que a gente pega os livros, começa a ler. Aí, se ele faz alguma atividade lá na sala, a gente traz, pendura aqui. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas dos livros, que vocês tenham gostado dessa separação de tipos de livro, né? Os livros para os mais novinhos, para os livros depois de maiorzinho um pouco, porque ele tem 3 anos. Que vocês leiam em casa com seus filhos, vocês tragam a leitura para a vida de vocês também. Ler com a criança é muito gostoso. E se fizerem algum cantinho, deixe nos comentários para eu ver, tá? Então, beijo e até a próxima!